O texto base da nossa lição é Gênesis, está no livro de Gênesis, são três capítulos, capítulo 1, 2 e 3. Nós não vamos fazer a leitura desses textos todos, até porque também nós não temos tempo, mas no decorrer da lição nós vamos falar um pouquinho desses textos, tá bom? De Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Mas só para que nós entendamos um pouco desses textos, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nesta passagem de Gênesis, nós temos a narrativa do quê? Da criação do universo. Gênesis capítulo 1, nós podemos ver a criação do universo, né? Nós vemos ali que Deus estabelece Adão como cabeça de toda a sua criação. Em Gênesis capítulo 2, então, nós temos uma narrativa mais detalhada de como foi feita a criação. Não são duas criações, viu? A criação em Gênesis 1 é a mesma de Gênesis 2. Gênesis 1 é o resumo, Gênesis 2 é mais detalhado. E aí, em Gênesis capítulo 3, então, nós temos o relato ou a narrativa da queda da humanidade em pecado. Então, só para a gente fazer este resumo aí de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então, irmãos, o que nós iremos tratar, abordar na lição de hoje? Nós vamos falar então sobre trabalho, emprego e desemprego. O resgate da natureza e do propósito do trabalho. E aí nós vamos ver no decorrer da lição por que Gênesis capítulo 1, 2 e 3 tem a ver com esse tema do trabalho. E aí por que Gênesis está relacionado ao trabalho? Porque a igreja ela precisa resgatar a visão bíblica a respeito da natureza e do propósito do trabalho, a fim de desenvolver práticas condizentes com a fé cristã no enfrentamento ao desemprego. Então, quando nós resgatamos a visão bíblica do que é o trabalho, com isso nós ajudamos a combater o desemprego. E aí nós vamos ver mais à frente porque entender, ter essa visão bíblica do trabalho ajuda no combate ao desemprego. Mas nós vamos ver então que o desemprego, ele tem as suas consequências. Ele tem as suas consequências. Aquele que tinha o seu salário fica sem a sua renda. E aí, com desemprego, mais contas chegam. Mais pessoas ficam endividadas, porque aí não tem dinheiro para pagar as contas, e aí o nome vai para o Serasa. Mas o desemprego, ele é muito mais danoso do que nós podemos imaginar. Ele é muito mais danoso. Porque ele não afeta simplesmente a questão monetária, a situação financeira, mas ele também afeta o bem-estar. O pai de família, ou a mãe de família que perde o emprego, ou o jovem que está pagando a faculdade, enfim, está pagando o primeiro carro, de certa forma afeta o bem-estar. Afeta o emocional também. O desemprego, ele afeta o emocional. O desemprego, ele afeta famílias. Ele gera o estresse, a depressão, a frustração. O desemprego, ele acarreta tudo isso. Acarreta também a saúde espiritual. Então, além da questão monetária, o desemprego também ele tem consequências espirituais. Ele afeta a saúde espiritual. E nesse tempo, então, a igreja ela precisa ser relevante. Nesse tempo de desemprego, nesse tempo de caos, ela precisa ser relevante. E aí, como que a igreja, então, ela se torna relevante nesse momento de caos, nesse momento de desemprego? Ela se torna relevante quando ela resgata a visão bíblica do trabalho. Quando nós resgatamos a visão bíblica do trabalho, ela se torna relevante. Ela se torna relevante. Então nós podemos começar pelo livro de Gênesis.
Se nós quisermos resgatar a visão bíblica do trabalho, nós podemos começar pelo livro de Gênesis. Então, no livro de Gênesis, nós vemos que o trabalho é uma consequência de nossa criação à imagem de Deus. O trabalho do ser humano ou do homem é uma consequência daquilo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos que Deus está em ação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus está trabalhando. E assim como Deus está trabalhando, nós também fomos criados para trabalhar. Nós não fomos criados simplesmente para o ócio, para a ociosidade. Assim como Deus trabalha, assim como Deus estava em ação, está em ação ainda hoje, o ser humano também foi criado para trabalhar. E aí nós podemos ver em Gênesis que Deus ele dá tarefas ao homem. Ele dá tarefas tanto braçal, ele tinha que cuidar, cultivar, quanto mental. Ele tinha que dar nome aos animais. Então Deus dá um trabalho braçal e intelectual ao homem. Então, quando nós entendemos isso no livro de Gênesis, nós começamos a resgatar a visão bíblica do trabalho. Mas, conforme nós vimos em Gênesis capítulo 3, houve a queda. E aí, o que a queda ela tem a ver com a visão bíblica do trabalho? Qual é a relação da queda com o trabalho? Com a queda, irmãos, o ambiente de trabalho foi afetado. Quando houve a queda, o nosso ambiente de trabalho também foi afetado. Até a maneira como o homem trabalha foi afetado. Até a visão do homem depois, posteriormente, sobre o trabalho foi afetado. Todavia, mesmo com a queda ela atingindo o nosso ambiente de trabalho, a ordem ainda continua. O que nós chamamos de mandato cultural ainda continua. Ainda está em vigor. Não foi cancelado. E aí, como a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos resgatar essa visão bíblica do trabalho. Deus trabalha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como uma ordem de Deus de cultivar, de guardar o jardim, assim também nós devemos ser, se nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então veja que trabalhar está enraizado em nossa essência. O homem, então, em sua essência, na sua existência, ele foi criado para trabalhar. Deus fez o homem para trabalhar. Então faz parte da nossa essência. E por isso nós vamos ver que o desemprego, ele nos afeta. Por isso que a falta de trabalho, ele afeta o homem. No seu bem-estar, no seu emocional. Ele afeta o homem, porque está na essência do homem trabalhar. Trabalhar é parte essencial do nosso ser. Alguém abra lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. E aí, outro abre lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 22. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 22. Isto vem da mão de Deus. Eclesiastes 3, 22. Então veja, o homem ele se alegra no trabalho. Ele deve se alegrar, porque essa é a essência do homem, trabalhar. Então, nesse sentido, o trabalhar ainda faz parte da ordem divina de subjugar e dominar a terra. O trabalhar ainda faz parte desta ordem. E aí, agindo assim, Adão, como nós vimos, sendo esse representante, como recebendo esse chamado de Deus, ele poderia não simplesmente trabalhar para si, mas ser o provedor da sua família.
ser o provedor do seu lar. Então veja que o trabalhar, ele não era apenas uma realização pessoal do homem. O trabalho, ele também deve ser em benefício de outros. Então, o trabalho, ele é algo também para em benefício do outro. Se os irmãos lembram da história da narrativa de Ruth, nós podemos ver que lá há uma parte em que diz que as espigas que caíam deveriam ser deixadas lá para que outros pudessem colher. Ruth capítulo 2, capítulo 3, os irmãos podem ver isso. Então veja que o trabalhar, conforme a escritura bíblica, ele não é algo apenas pessoal, mas ele também deve ser em benefício do outros. O trabalho, então, ele não cumpre o seu papel em isolamento. Há uma dimensão em comunidade. E aí a nossa lição, ela vai nos falar a respeito de Jenny Veit. A lição vai citar aqui o que ele diz. E diz assim: a maneira como Deus nos dá o pão de cada dia é por meio das vocações de agricultores e padeiros. Podemos acrescentar a essa lista os motoristas de caminhão, operários de fábrica, banqueiros, atendentes de depósitos e a senhora no caixa do supermercado. Praticamente todas as etapas de todo o nosso sistema econômico contribuem para aquele pedaço de torrada que você come no café da manhã. Então veja que há uma logística até que o pão chegue à nossa mesa. O agricultor, o caminhoneiro, o mercado que aloca, que guarda aquele mantimento, a operadora de caixa que atende e vende. Então veja que em tudo isso nós podemos ver a mão de Deus. Em tudo isso nós podemos ver a mão de Deus agindo. E por isso nós podemos ver que o homem, ele nunca está só. Por mais que o homem pense que tudo que ele faça é sozinho, é solo, mas em tudo nós podemos ver a mão de Deus. Por isso nas nossas orações nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus pelo nosso pão de cada dia, sabendo que a mão de Deus tem cuidado de tudo. E aí, quando nós vemos assim, nós resgatamos a visão bíblica do trabalho. Então, há uma relação entre trabalho e emprego. Trabalho e emprego. As duas coisas estão ligadas. O trabalho, como também o emprego. O que é um emprego? O emprego é um contrato remunerado. Não é isso? Você tem um contrato, você cumpre o assalariado, cumpre determinado horário, e assim ele recebe o seu salário pelo seu tempo ali, pela atividade que ele exerce. Então o emprego é um contrato remunerado. Mas o emprego ele veio a existir porque Deus criou o trabalho. Então o emprego ele existe porque Deus criou o trabalho. E o chamado ao trabalho, então, ele precede a ideia de emprego. Mas por que entender isso? Você está falando de trabalho, de emprego. Por que entender isso é fundamental e é importante? Fazer essa relação entre trabalho, entre o emprego. Por que isso é relevante? Existe uma ilustração de 3 trabalhadores. E aí uma pessoa chegou para o primeiro trabalhador que estava ali fazendo o seu serviço. E aí ele disse: o que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou aqui apenas virando concreto, estou apenas virando essa massa aqui, porque tem que fazer isso aqui. E aí ele chegou no segundo, essa pessoa chegou no segundo e falou: e o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso aqui porque me mandaram fazer. Mandaram fazer, eu estou fazendo. E aí chegaram no terceiro e falou: e aí, o que você está fazendo? E aí o terceiro disse: eu estou construindo um prédio. Eu estou construindo um maravilhoso prédio. Então veja a diferença de simplesmente ser um empregado e ser um trabalhador. O empregado, ele apenas vê a sua atividade como uma ordem. Me mandaram fazer, eu estou fazendo isso. O trabalhador, ele entende como a sua vocação, que ele não está apenas virando um concreto, uma massa, ou apenas levantando uma parede.
Ele entende que ele está construindo uma casa, uma bela casa ou um belo prédio. Então, entender isso é muito importante lá no final do nosso trabalho. E assim deve ser, então, o povo de Deus. Assim deve ser o cristão. Ele entende e recebe a sua vocação como um cumprimento ao comissionamento divino de sujeitar e dominar e cuidar da terra. Ele recebe esse chamado de Deus, não como um enfado, não como algo enfadonho. Puxa vida, tem que levantar na segunda-feira, 6 horas, 5 horas da manhã de novo. Eu tenho que, aquela ideia, tem que matar um leão por dia. O cristão, ele não entende o seu chamado, a sua vocação assim. Ele entende que ele está cumprindo um chamado de Deus. Ele está cumprindo uma vocação de Deus. Mas isso não se limita apenas ao cristão. Isso também deveria ser como algo perceptível para aquele que é incrédulo. O ímpio, ele também deveria perceber o seu chamado, o seu ofício como um dom, como uma vocação divina. Se os nossos juízes entendessem assim, que eles estão ali cumprindo um chamado divino. Se os nossos políticos entendessem isso, que eles estão ali cumprindo um chamado divino. Não apenas porque não tinha outra coisa para fazer, então eu vou para a política. Então, nós devemos entender o nosso chamado, a nossa vocação, como um cumprimento, como um comissionamento divino de sujeitar e dominar a terra. Portanto, nós vamos ver aqui, então, algumas lições práticas disso que nós estamos falando a respeito do trabalho, a respeito da nossa visão de vocação de trabalho e também no enfrentamento ao desemprego. E aí nós vamos ver alguns pontos, tá, irmãos? Então, alguns pontos aqui não vão estar necessariamente relacionados ao outro, tá? Então, o primeiro ponto que a nossa lição nos mostra é que o que realmente desmoraliza e desumaniza as pessoas não é a falta de remuneração, mas sim a falta de trabalho. Então, a dura lida do trabalho confere dignidade ao homem. Então, enquanto o homem está trabalhando, mesmo que ele não receba muito, ele vê dignidade naquilo que ele está fazendo. Ele vê dignidade, ele se sente digno, mesmo que ele não receba um bom salário. Então, o trabalho, ele deve conferir dignidade ao homem. Uma pessoa que não tem utilidade, ela sente-se sem propósito. Já viu uma pessoa que sente-se inútil? Não vê utilidade para nada no que ela faz? Pessoa sem propósito, sem propósito. E por quê? Porque o propósito do homem é servir. O chamado do homem é servir. E aí, quando ele não tem utilidade, ele se sente sem propósito. Então, o cristão, mesmo desempregado, mesmo sem emprego, mesmo sem salário, ele deve achar uma maneira de servir ao Senhor. Mesmo sem trabalho, mesmo sem emprego, mesmo sem remuneração, ele deve encontrar uma maneira, buscar uma maneira de servir a Deus. Ele pode usar os seus dons e talentos para a glória de Deus, mesmo que ele não seja remunerado. Nos seus dons e talentos ele pode servir ao Senhor, mesmo que ele não esteja empregado, mesmo que ele não receba. Ele deve usar os seus dons e talentos para servir ao Senhor. Segundo ponto, nesse mundo quebrado pelo pecado, nossa luta não é contra a carne. O acusador, então, ele vai tentar tirar o máximo de proveito do desempregado. E aí, por que a lição, ela traz esse ponto? Primeiro, porque o acusador, o diabo, ele vai tentar trazer vergonha àquele que é desempregado. Tá vendo? Você é um inútil. Você não serve para nada. Tá vendo? Você não sabe fazer nada. Trazendo vergonha. Tá vendo? Você não consegue nem manter o emprego. Você não consegue nem trazer renda para sua casa, sustentar sua família. Então o acusador, para aquele que está desempregado, ele vai tentar trazer vergonha. Ele vai tentar também fazer o quê? A procrastinação. Vai ficar acomodado também. Vai se sentir acomodado.
autopiedade, vai duvidar da provisão de Deus, vai duvidar de que Deus é o Deus provedor, vai fazer com que ele duvide que Deus é o Deus provedor. Ele vai também tentar minar a fé. Está vendo? Cadê o seu Deus? Aquele Deus que você buscava, orava. Então, neste mundo quebrado pelo pecado, nossa luta não é contra a carne. O acusador, ele vai tentar tirar o máximo de proveito do desempregado. Terceiro, a soberana providência de Deus, às vezes, tem um gosto amargo no seu paladar, mas a vontade divina é boa, perfeita e agradável, conforme Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, é normal se sentir mal quando é demitido. Já tive essa experiência. Quem talvez aqui nunca teve essa experiência de ser demitido? É ruim quando diz, nós não precisamos mais de você. Seus serviços não são mais necessários. É ruim, você se sente mal, você fica para baixo. Então é normal se sentir mal quando é demitido. Mas não podemos nutrir mau sentimento contra os nossos ex-empregadores ou contra Deus. Nós não podemos nutrir esse sentimento. Praguejar, né? Que essa empresa vai tudo para baixo. Assim, quando a gente fala como vocês falaram isso, o trabalho, assim, o filho, faz parte da natureza do mundo. Sim. Seria impossível olhar para o ser humano e não encontrar nessa estrutura dele social o desejo, a necessidade, a competência de trabalhar. Porque se ele é criado na necessidade de Deus trabalha para ele vai trabalhar agora. Sim. E se Deus já criou o homem, a primeira função dele é administrar, do trabalho. Sim. A base é muito mais parte de adoração a Deus, mas é muito trabalho. Diferente do desafio. O trabalho se torna algumas pessoas fazem uma interpretação errada do trabalho, não isso, o trabalho não. Envolve todo você até e o outro não você fabricante. Sim. E se exaustar, se cansar. Verdade, o trabalho se tornaria desgastante, mas o trabalho não é nosso lado, isso só é um pouco errado, Sim. então isso não tem opções. Tem, sim, as consequências do pecado na sua morte. Sim. Se agora ele é então é possível nós vermos o homem sem a vontade de trabalhar, se o desejo de trabalhar. Agora, a falta desse desejo, a falta dessa vontade, aí tem que se questionar. Esse é um também se algo dele. Aprendiz, alguma coisa que está ligando dele na sua formação de caráter de personalidade e até de adoração à pensão cristã. E senão também tem que trabalhar. Então, nesse sentido, quando não há trabalho, ou até mesmo quando nós somos demitidos, nós não devemos nutrir um mau sentimento contra os nossos ex-empregadores ou até mesmo contra Deus. Na escassez, ou no deserto, ou no caos socioeconômico, não devemos pensar que Deus nos abandonou. Não devemos pensar que Deus nos abandonou. Devemos sempre ter isso em mente, que Deus está conosco, que ainda Deus, ele é soberano. Eu não gosto de dar muitos exemplos pessoais, mas eu fiquei desempregado cerca de 3 anos. Fazia alguns serviços aqui, acolá, eu acho que foi até mais. Mas eu falo aqui para os irmãos que nesse momento não faltou nada. Nesse tempo que eu fiquei desempregado, eu vi de fato a mão de Deus. Não simplesmente porque eu estava desempregado, mas Deus agiu. Momentos assim que eu pensava que agora não vai ter como. E aí aparecia alguém, ajudava, um irmão. Então assim, às vezes nós pensamos que esse momento, esse momento de escassez econômica e tudo mais, a gente pensa que Deus
nos abandonou. E assim é o mundo. O mundo, o ímpio, o incrédulo, ele se desespera. Fica deprimido, comete suicídio. Mas o crente não, ele tem que entender que até mesmo nesses momentos, Deus está agindo. Em todos os momentos. O quarto ponto do nosso estudo nos diz: forneçamos encorajamento, dignidade e responsabilidade àqueles que estão desempregados. Isso aqui é muito importante, porque muito tempo sem emprego pode resultar em acomodação, em procrastinação e preguiça. Pessoas às vezes que ficam muito tempo desempregado, muitos nós vamos ver que aproveitam esse momento e aí por ficar muito tempo sem trabalhar, vem a preguiça. Então, e aí a lição vai nos dar um alerta. Caridade sem responsabilidade pode levar à dependência e à acomodação. Então, uma família, não é o caso daqui, mas uma família está desempregada e precisa de auxílio. A igreja vai e ajuda. Paga uma conta de luz aqui, paga uma conta de água, ajuda no gás, na compra do mês. E aí, com o tempo, esse pai de família, essa mãe de família vai ficando acomodada. O objetivo não é fazer com que a pessoa fique dependente dos recursos da igreja, mas que ela tenha ali um auxílio para que depois ela possa com o quê? Sustentar-se. E por isso nós devemos tomar muito cuidado com as assistências governamentais, ou o assistencialismo, essa política assistencialista. Ajuda muitas pessoas, muitas famílias que de fato precisam. Mas infelizmente, muitas vezes, o que acontece? Essas pessoas ficam dependentes destas assistências. E aí não estuda, não se capacita, não talvez procura melhorar o seu currículo, gera filho para ter, mas isso aí é uma outra história, né? Não vamos entrar nesse assunto, nesse ponto, mas, então, a nossa ajuda, o nosso auxílio, ela deve ser feita com responsabilidade. Nós estamos te ajudando, mas você deve sair dessa situação. Procurar um emprego, né, distribuir currículos e não se acomodar. E a igreja cobra muito, né? Tá certo, né? Essa questão de dízimo, de oferta. Mas é importante também que a igreja ela tenha essa visão também, que quando a pessoa não está, né, em condições de ser dizimista, está passando por uma situação realmente difícil, talvez tenha faltado um pouco, né, a área diaconal da igreja, né, a pessoa ver realmente, é lógico, não nunca mais incentivando a pessoa a se acomodar. Sim, sim. Mas com relação a essa questão, eu acho que a igreja ela tem deixado muito por conta do governo, né? E a igreja ela tinha que ser mais ativa, né, com relação a ver o que está acontecendo realmente com a pessoa e ajudar também, né, a pessoa nesse momento difícil que ela está passando, né, para que não venha a ter problemas piores, né, igual a questão, como você já falou, né? Como nós vimos no começo, né, o desemprego ele não afeta simplesmente a questão emocional, mas espiritual também. Né? Então, nesse sentido, a igreja ela deve ser uma forte auxiliadora. Não apenas no sentido natural, mas espiritual, com oração e também com ajudas materiais, se necessário. Você já leu alguma coisa a respeito do ministério dele, de Wilson, né, que foi o plantador do Desafio Jovem, né, que resgatou muitas vidas das drogas para Jesus, e no trabalho de evangelização dele, ele levava uma salva para colher os dízimos, quem quisesse estar cooperando, né, com o trabalho dele, pudesse ajudar. Né? Sim. Mas também em determinado momento do trabalho, ali ele já falava, olha, só que também tem, você está passando alguma necessidade da sua casa, também vem aqui e pode retirar da salva, né, um valor que vai te ajudar. Né? Tem que ter esses dois lados. Sim, claro. E por isso essa ajuda ela deve ser feita com responsabilidade. E aí, o quinto ponto, penúltimo ponto, diz assim: uma ética bíblica de trabalho pautada pela Escritura pode abrir portas
de emprego. Então, um cristão ciente do seu chamado divino ao trabalho, ele será um excelente funcionário. Então, quando o cristão ele tem essa visão do seu chamado do trabalho, ele vai ser um excelente funcionário. Ele não vai estar ali simplesmente, eu estou aqui como chamado divino, procurando converter todo mundo. Não é isso. Mas ele vai entender que ele está ali, ele deve chegar no horário certo, deve sair na hora certa, dar mau testemunho, fazer aquilo que lhe é solicitado. Então, quando ele tem essa visão bíblica do trabalho, ele vai ser um excelente funcionário. Vamos ver lá Efésios capítulo 6. Quem achar, leia por favor. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Quanto a nós, todos, certo, obedecemos o Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo. Não servindo a vista, como para agradar a uns, mas como servos de Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. Servir de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Serve cada um, fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja certa e que vós, Senhor, igual modo, procedei para com eles, e estando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então veja, o cristão, quando ele tem essa visão bíblica, ele só não trabalha quando o chefe dele está por perto. Não, agora eu vou trabalhar porque o chefe chegou, né? Vamos trabalhar, vamos agilizar o serviço. Não, ele trabalha até mesmo quando o chefe não está. E, de semelhante modo, o chefe também, o empregador, ele age também, ele trata o seu, quando ele é cristão, não apenas porque ele é cristão, mas ele entende que o seu funcionário é um igual. Ele não o trata simplesmente como, eu estou acima e você abaixo, mas ele trata como um igual. Então veja, em dias de escassez, profissionais éticos são, em geral, ainda mais valorizados. Então, nesse tempo de escassez, de emprego, escassez econômica, profissionais éticos são, em geral, mais valorizados. E o último ponto, a lição nos diz: procure maneiras de promover uma visão bíblica sobre o trabalho e emprego. Então aí ele nos faz uma pergunta, nos dá uma pergunta, né? A igreja, como pode envolver seus empresários? Como nós, como corpo de Cristo, podemos envolver os nossos empresários? Como nós podemos envolver? Em primeiro lugar, na busca de soluções para o desemprego. Portanto, se você é um empreendedor, sacrifique-se um pouco mais a fim de fornecer mais empregos ou ajudando no treinamento daqueles que assim precisam de mentoria, de ajuda, para também ter habilidade comercializáveis. Então, se você é um empreendedor, tem uma empresa, ajude aqueles que precisam de uma dica, precisa de caminhos, de ajuda. Ajude esses que precisam. E também sacrifique-se um pouco mais para manter o seu funcionário, para não demiti-lo, mesmo nesse tempo de escassez, mesmo nesse tempo aí de desemprego. Eu quero finalizar, então, não está na nossa lição, mas eu separei aqui uma frase, e se os irmãos guardarem isso, para mim já é o suficiente. Essa é uma frase de Gerard Manley. Ela foi citada por Philip Ryken no livro Cosmovisão Cristã. Diz assim: não é somente a oração que rende glória a Deus, mas o trabalho também. Martelar o ferro na bigorna, amarrar um feixe, caiar uma parede, conduzir cavalos, varrer, esfregar, tudo rende a Deus alguma glória se em sua graça você o desempenha como seu dever. Ir dignamente à comunhão traz grande glória a Deus. Mas um homem com um ancinho na mão, uma mulher com um balde cheio,
também rende glórias a Deus. Ele é tão grande que todas as coisas o glorificam, se você as realiza com essa intenção. Então veja, o simples varrer, cuidar de cavalo, enfim, aqui ele vai dando essas lições, levantar esses exemplos, levantar uma parede, tudo que nós devemos fazer com essa visão, um chamado de Deus. Igual a história lá de Lutero, o sapateiro foi procurar ele, né? Como que ele podia servir a Deus melhor, então faça o sapato bom e venda com preço de custo. Exatamente. Façam tudo como uma visão da vocação de Deus. Deus é aquele que nos vocaciona, Ele quem nos chama. Seja para ser um advogado, um arquiteto, político, dona de casa, chefe de família, líder eclesiástico, pastor, presbítero, diácono. Deve ter esse entendimento que é um chamado de Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos comissiona. Então, para a conclusão, a lição nos diz: acima de tudo, devemos entender que, em primeiro lugar, que Deus está em ação, avançando o seu plano de redenção e forjando a imagem de Jesus no seu povo. Em alguns momentos da história da redenção, vemos que Deus usa dias difíceis, situações inusitadas e até a dor e o sofrimento para o cumprimento do seu bom e glorioso propósito. Sendo assim, por mais ansiedade e tristeza que o desemprego possa nos trazer, essa pode ser uma situação por meio da qual Deus refina nossa confiança e dependência nele. Em segundo lugar, situações desse tipo podem forçar reflexões necessárias para o nosso amadurecimento como servos de Jesus. E em terceiro lugar, esse cenário também pode ser propício para um despertamento da igreja em relação a membros que precisam de encorajamento e pastoreio mais efetivo. Assim como uma oportunidade para então o corpo, a igreja, se engajar socialmente, apresentando uma visão de mundo sobre trabalho, vocação e emprego centrada na pessoa de Jesus e nas Escrituras. Muito bem. Alguém gostaria de acrescentar, fazer alguma pergunta? A gente tem nós temos trabalhado com aconselhamento, informação, investigação, com pessoas que se foram desempregadas, mudando de anos. Agora, o grande desafio nosso é engajar nós vamos criar com Deus. E nós olhamos aqui, por exemplo, textos como histórias da economia do zero, basta três nós somos adversas, até conseguir que não era para ele, não era tão importante quanto. Mais importante era o Deus caminho, através da vida. Então, assim, uma das grandes dificuldades que tem, desafios, eu vejo mais como desafios, somos nós, nossos irmãos, a gente trabalhar as pessoas que passam por problemas encorajá-los, ensiná-los que algo que não tem nada com Deus e há algo que ele serve e há algo que ele serve. Ensinar as pessoas a ler e entender Deus. Então, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é a questão de quanto uma pessoa pode assumir uma fé no seu trabalho. Eu tenho um livro que é muito trabalho, que é um livro são isso, que ela trabalha com isso. Nós estamos, como vamos desenvolver o nosso trabalho? Como nós vamos fazer esse nosso trabalho? Tipos de profissões nós podemos exercer por apoiarmos. Vocês são questões de valor de trabalho, como temos, são questões éticas e morais que nós devemos também questionar. Até onde a minha fé pode se perder. Até onde eu posso testemunhar a minha fé com a minha fé. Ninguém é possível o racionamento da minha fé com o meu emprego, mas se ele emprego é uma coisa desse Deus. E é uma.
Então, assim, são questões que também nós devemos considerar. Nós, acho que nós temos visto hoje muitas profissões que são legalizadas. E aqui no movimento já a Constituição. E aí a gente tem pessoas que olham essa legalização da Constituição como uma defesa para poder desenvolver tal profissão. Se outros professores trabalham no Ministério Evangélico, uma questão moral e cultura pessoal. Então, a fé no trabalho e a ética deve ser observada, assim como a espera do trabalho também deve ser algo que deve ser ensinado, deve ser trabalhado, não entenda, tanto esperar como também o agir dos seus direitos. A minha vida inteira é sobre fato. Fui vendedora, pobre de casa. Fui vendedora, menina. Fui vender um purificador de água. Na primeira venda que eu fiz, eu disse: não é meu lugar. Eu me senti mal, me senti dormida, me senti angustiada e desapareci de lá. E aí, passei por várias coisas, até chegar no emprego que eu estou agora, que não tem uma função, que eu trabalhei como auxiliar e assistente administrativo de RH. A minha melhor experiência é que eu olhava lá no prédio, pessoas da rua, e eu empregada, mas eu não estou satisfeita, nem alegre de estar trabalhando aqui. E eu via as pessoas passeando e eu via as pessoas passeando no cachorro. Eu quero isso para a minha vida. E me profissionalizei na área. E hoje eu me sinto com a melhor profissão. Para mim, eu tenho a melhor profissão. Glória a Deus, que Deus me usa bastante. As pessoas que têm todos que se apaixonam por Deus serviço. Tudo pelo louvor e glória do nosso Deus. Eu sempre coloco Deus como honra para o mérito, tudo que eu faço. Eu sempre falo para você: glória a Deus, deu certo? Glória a Deus. Pode ser, eu trago com pessoas de vários religiões. E a glória está sempre na minha boca, na vida delas. E elas sabem, mesmo sendo de outras profissões, de outras religiões, elas têm assim, falam isso. Então, quando a gente tem essa visão bíblica do trabalho, a gente vê o trabalho, ou o nosso exercício profissional, não apenas como algo enfadonho, não apenas como algo cansativo. Na verdade, essa é a visão hoje, né? Então, trabalhar de segunda a sexta para sábado, enfim, descansar, né? Enfim, descansar. Não, mas nós devemos ter essa visão de que no trabalho nós estamos realizando aquilo que Deus nos chamou. O homem foi criado para trabalhar, não para ociosidade. E aí, em segundo lugar, entender que esse chamado não é apenas pessoal, mas é também coletivo. Eu exerço aquilo tendo como visão o meu próximo, a sociedade. E que sentido isso vai beneficiar a sociedade? Em que sentido isso que eu estou fazendo vai beneficiar a sociedade? Então, se eu fizer a melhor cadeira, quando o rapaz sentar lá, ela não vai ficar fazendo barulho. Porque eu fiz a melhor cadeira. Então, se eu fizer o melhor microfone, quando a pessoa pegar e usar o microfone, ela não vai ficar dando chiado, vai estragar de repente. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos no sentido coletivo. Eu estou fazendo algo que é maior do que eu. Estou fazendo algo que é maior do que eu. E por fim, quais são as ações práticas que nós podemos tomar como corpo, como igreja, entendendo essa vocação para ajudar aqueles que estão desempregados e ajudar aqueles também que estão passando por um momento difícil, né?